Você percebeu o detalhe do trailer de The Walking Dead Dead City que mostra que o urso vai ser a criatura mais temida dessa temporada, mais forte até mesmo que todos os zumbis e até aquele zumbi mais forte lá? E o detalhe sobre o Negan estar sendo obrigado a ver alguém lutar contra esse urso. Quem seria? Que não seria a Maggie. Mas e o detalhe que revela pra gente que o Negan vai trair esse grupo de vilões aí? É um detalhe que tá escancarado no trailer. Pois é, esses são alguns detalhes e segredinhos desse trailer que revelam muita coisa empolgante dessa temporada. Você quer saber? Cola aqui. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou João Victor pra você que não conhece. E hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Walking Dead Dead City segunda temporada, pra gente voltar a falar sobre o trailer oficial que saiu, que é um dos trailers mais empolgantes, né, até agora. Umas revelações bem interessantes, mas claro, antes de tudo deixa esse like, ajuda muito na divulgação. E se inscreva no canal pra você não perder nada da cobertura da temporada, que quando sair vai ter muito vídeo. E é o seguinte, né, vamos lá, porque assim, saiu na semana passada o trailerzão oficial da segunda temporada do spin-off do Negan e da Maggie aí, a continuação de The Walking Dead. E na semana passada mesmo eu fiz um vídeo analisando vários pontos, explicando pontos da temporada, só que faltou. Tem diversos detalhezinhos, alguns easter eggs, referências e outras coisas que indicam pontos que vão acontecer na temporada. E o primeiro ponto que diz respeito ao Negan em conexão com esse grupo que ele vai estar é a Santa Ceia, meu parceiro. Pois é, essa cena aqui marcante, né, que eu comentei pouco sobre ela. Uma cena que você vê o grupo de vilões ali que o Negan vai fazer parte agora. No meio tá o Brodeur, muito provavelmente porque é a casa dele que eles estão indo lá visitar e tal. E alguns perceberam, me atentaram, crédito pra galera que comentou, foram uns 5, 6 pessoas que mandaram aí. Mas caso você não tenha notado, esta cena faz referência à Santa Ceia, né, que é algo bíblico, uma pintura histórica. É a última ceia de Jesus Cristo. E eu sei que alguns podem ver isso e falar: ah, João Victor, mas vai misturar algo sagrado assim com uma série dessa e tudo mais? Não é uma questão de misturar, mas é uma questão de que com certeza foi proposital o que colocaram aqui em relação ao Negan. Porque é o seguinte, se você olhar a imagem da Santa Ceia, você vai ver que tem Jesus ali ao centro, e na segunda posição depois dele, mais especificamente esse rapaz aqui da frente, com o cabelo mais escuro, que tá com uma túnica meio branca e tudo mais, é Judas Iscariotes, quem traiu Jesus. O traidor que tava sentado na segunda posição ali à esquerda dele. Tem outras versões ali da pintura da Santa Ceia, mas essa é a posição dele, na maioria esmagadora delas. E olha só se nesta cena da ceia ali de Dead City, nós não temos uma situação um pouco parecida. O ângulo em que capturaram a imagem completamente foi proposital. E quem que está na posição de Judas? Pois é, o nosso queridíssimo Negan ali, né, na segunda posição após o personagem central, que nesse caso é o Brodeur. Indicando o que pra gente? O trailer já dando aquela brincada, né, Negan vai trair esse grupo. Se o trailer passa essa imagem do Negan tá gostando de voltar a ser vilão, de tá com o taco de novo e tudo mais, de que tá colaborando com o grupo, tem essa mensagem subliminar de que o Negan vai trair eles, e com base no que foi gravado ano passado, é mais ou menos isso que pode acontecer mesmo. Então já um detalhe, uma referência bem interessante, mas aí a gente segue pra outros pontos de história. Eu quero falar sobre o urso amassando a porta. Sim, o urso que parece ser o personagem mais forte dessa próxima temporada de Dead City. O urso maluco de Nova York. E um ponto, nesse trailer tem a cena dele amassando a porta? Não, mas agora a gente tem uma explicação e algo que ficou mais claro. Nós tivemos um teaser anterior que mostra a Maggie escapando junto com o Herschel de algo, e no meio dessa fuga deles, eles batem uma porta ali e a porta amassa de uma forma intensa, né? Tava sendo praticamente confirmado que seria o tal zumbi novo que vai ter, o zumbi que eles usam pra lutar, o zumbi mais forte, mas agora, com base nesse aparecimento inédito desse urso nesse trailer, a conclusão é que aqui, na verdade, é o urso que tava perseguindo eles. Acho que somente um urso teria essa capacidade de quebrar tudo isso, e que mostra que o urso vai ser o ser mais forte, mais perigoso dessa temporada. Tipo, no outro vídeo eu falei que Dead City, desde a primeira temporada, é como se fosse um jogo de videogame. Os desafios, chegar num objetivo principal, conversa com um personagemzinho aqui que te dá um guia, tem a tirolesa que você tem que passar o desafio ali, mata uns inimigos, até chegar no boss final. Na primeira temporada, o boss que eles colocaram foi aquele zumbi do esgoto gigante de 6 braços, né, ou 6, 8 braços, sei lá, é uma junção meio que de 3 zumbis que se fundiram ali, literalmente um dos zumbis mais assustadores e mais bem feitos visualmente de The Walking Dead, só que por ele ser um zumbi podre, né, que tá no esgoto e tal, não tem muito nutriente nem nada, realmente foi muito fácil da Maggie vencer. E pra segunda temporada
temporada não mudou muita coisa. Tem outro boss agora. Vai ter esse mega urso aí que com certeza é mais forte do que qualquer zumbi que a gente já viu em The Walking Dead até agora. E com certeza vai ser muito mais difícil enfrentar ele do que foi enfrentar aquele zumbi na primeira temporada. Então é a criatura mais perigosa e uma das maiores expectativas da temporada é quando vai chegar ele. Parece que eles vão tentar ao máximo inovar nessa temporada. E assim, é claro que sempre quando eu faço esse tipo de vídeo aqui, de uma série de The Walking Dead que tá chegando, vem a pergunta, aonde assistir? Então, por enquanto a gente não tem confirmação nenhuma de quando vai sair a segunda temporada de Dead City no Brasil. A data do dia 4 de maio é pra estreia só nos Estados Unidos, que todo mundo sabe que lá é sempre antes. Então, justamente por isso eu quero aproveitar pra te recomendar a NordVPN, que é uma forma que você vai poder assistir a temporada simultaneamente, acompanhar aqui no canal e acompanhar com a galera. Com essa plataforma que é completamente legal no Brasil, você pode assistir qualquer filme ou série, até mesmo acessar jogos e outros conteúdos exclusivos que só tem em outros países, exatamente. Como, por exemplo, o próprio Dead City, que só vai sair lá nos Estados Unidos, ou alguma outra série. Mas eu sei que muita gente pode ter a dúvida, mas vai estar só em inglês, eu não consigo entender inglês. Em plataformas como o Paramount Plus na França e outras plataformas que também saem simultaneamente, tem a opção lá de você colocar em português. Com a NordVPN você vai poder acessar isso, fora o grande benefício de segurança que você tem ao utilizar a NordVPN, porque caso você não saiba, quando você utiliza o Wi-Fi de um local público, sei lá, de um aeroporto, de um shopping, de uma empresa que você trabalha, de um hotel, você está sujeito a pessoas com interesses maliciosos, que podem até mesmo acessar sua própria conta bancária, por meio do seu IP, que não está protegido. E utilizando a NordVPN, você também vai ter o benefício dos seus dados estarem protegidos. Vou dar um exemplo, eu tô aqui com o aplicativo aberto, você pode ver, conectado no servidor do Brasil, mas agora eu vou movimentar e vou conectar no servidor lá dos Estados Unidos. Pronto, agora eu posso acessar qualquer filme ou série que tá saindo só lá nos Estados Unidos, por exemplo, a segunda temporada de Dead City. E o melhor, utilizando esse link que tá aparecendo aqui na tela, que tá no topo da descrição, você vai poder assinar a NordVPN e ganhar 4 meses grátis, e o melhor é que você ainda tem 30 dias de possibilidade de reembolso caso você não goste. Então corre lá e assine NordVPN. Mas claro, de volta a Dead City aqui, de volta aos detalhes do trailer, vamos voltar a falar do urso, porque o próximo detalhe também se refere a isso. No vídeo eu comentei pra vocês falarem da onde que vai vir esse urso, como que na ilha de Manhattan vai aparecer um urso sinistro desse, e realmente existe um sentido que deixa algo claro que vai aparecer. Eu tô falando do aparecimento do famoso zoológico de Nova York. O zoológico lá que aparece no filme Madagascar, que aparece mais em um monte de produção. O zoológico que inclusive fica onde? No Central Park. O grandíssimo, gigantesco parque lá de Nova York conhecido, que aparece em diversos pontos desse trailer, que não tinha aparecido na primeira temporada ainda, um dos cartões postais que estão trazendo pra essa segunda. Tendo em vista que a gente vai ver o Central Park de forma confirmada, o zoológico fica no Central Park, e aí você soma isso com o aparecimento do urso, porque deve sim ter sido de lá. O que mais faz sentido é que foi de lá que tiraram esse urso, né, esse grupo, o Brood, ou sei lá, alguém desse grupo maligno aí do Negan, que o Negan tá fazendo parte à força, tem esse urso guardado como algo especial, porque tirou do Central Park no início do apocalipse, ele tá vivendo lá ainda. Tudo isso prova pra gente que podemos sim ter um aparecimento do Central Park nessa temporada. Mais um cartão postal. Eles estavam devendo, né, a primeira temporada não mostrou muito a Estátua da Liberdade, pelo trailer dá pra ver que vão passar de barco mais lá do lado, vai mostrar um pouco mais. A primeira temporada só mostra no último episódio muito rápido, aí vai ter Central Park também, e vários outros cartões postais. Só que aí você acha que nos detalhes aqui a gente sai do ponto do urso? Não sai, porque tem outra coisa ainda. Eu quero falar sobre o urso contra o Herschel. Esse é um ponto que muita gente identificou, com base nos pontos de análise ali, clareou na cabeça pra muita gente. Se você não tinha notado, é bem possível que aconteça uma cena dessa e que seja pior do que a gente imaginava, tá? Porque o Herschel, o filho da Meg, vai estar aí, vai estar acompanhando ela na ilha, o trailer prova isso. E especialmente na cena rápida do trailer que o urso aparece, dá pra gente ver uma faca, né? Uma adaga meio que cravada na cabeça desse urso. Ele continua vivo, mostrando que ele é muito resistente, mas é uma adaga, uma faca ali muito igual a uma das facas que o Herschel aparece utilizando pra treinar no início do trailer, né? O lançamento. Aparentemente a especialidade do Herschel de armas e tal vão evoluir ele, colocar essa especialidade de atirar facas, ele ser mais ninja, assim. E é muito igual, indicando que o Herschel vai lutar contra esse urso, mas aí a gente tem a outra cena, muito comentada, do Negan sendo segurado pelo pessoal desse grupo, porque o pessoal provavelmente percebeu que ele não tá muito do lado deles, e sendo forçado a ver algo. Ele tá gritando com um olhar visceral, assim, assustado, como se estivesse matando alguém na frente dele, ou fazendo algo muito mais terrível. Não é um olhar e um grito de desespero do Negan normal, e eu até interpretei isso no trailer, trouxe uma teoria que poderia ser o Herschel, que eles estão meio que matando na frente dele, ou fazendo algo terrível com ele, já que o trailer também comprova que o Herschel vai estar junto com a dama, né, tem uma cena dos dois juntos ali, então a dama vai conseguir pôr as mãos no menino de novo, e aí a gente tem essa cena do urso com a adaga cravada na cabeça. Eu não duvidaria, tá, isso aqui indica pra gente uma possibilidade de uma cena em que o Negan vai ser obrigado a ver o
Herschel sendo colocado num local pra enfrentar esse urso. E ele tá gritando de desespero que ele sabe do urso, sabe do perigo, provavelmente deve ter alguma história que o urso já matou um monte de gente, sabe que o menino vai morrer pro bicho, então por isso ele tá desesperado. E no meio disso chega a Maggie pra ajudar o Herschel a lutar contra o urso. Pode ser mais ou menos algo nesse sentido, tá? Mas que o Herschel vai estar envolvido junto com a Maggie na luta contra o urso, dá pra confirmar sim. Mas aí é o seguinte, falando do Negan, que eu falei um pouquinho aqui, eu quero ir pra um ponto relacionado a ele e o passado dele que muita gente esquece que ficou em aberto e que nessa temporada pode ter. Eu quero falar sobre o ponto familiar que o Negan tem, a esposa e o filho do Negan. Sim, que tá em aberto ainda nessa história de The Walking Dead desde o final da série principal. Pois é, pra quem não se lembra, no final de The Walking Dead, na 11ª temporada, foi mostrado pra gente que Negan, depois de um sumiço ali, ele voltou com uma esposa, a Annie, essa mulher aqui, que basicamente volta casada já com ele e grávida de um filho. E depois que termina The Walking Dead, Negan deixa Commonwealth, deixa com a esposa e em tese foi morar lá perto do estado de Nova York, na Federação da Nova Babilônia. É isso que a gente tem de revelação com base na primeira temporada de Dead City. No caso, né, a primeira temporada de Dead City se passa 5, 6 anos após o final de The Walking Dead, então já tem uns bons anos. E a gente ficou na dúvida, porque a esposa não aparecia na primeira temporada. E lá, se eu não me engano, no episódio 3, Negan conta pra Maggie de forma emocionada, né? Ele diz que vivia ali na Federação da Nova Babilônia com a esposa, com o filho, chamado Joshua, que nasceu. Provavelmente já teria uns 4, 5 anos nessa época. E em um certo momento, a esposa dele, Annie, foi abordada por 2 ou 3 caras ali que espancaram, bateram nela e abusaram dela. E como vingança, o Negan decidiu ir atrás desses caras e matou todos a sangue frio. E justamente porque ele fez isso, ele cometeu um crime na comunidade. Com isso, ele virou procurado, né? A federação colocou vários pôsteres de procurado ali e colocou o Armstrong, um dos soldados do local que aparece na primeira temporada, pra caçar o Negan. E aí, o que o Negan fez pra garantir a segurança da sua família? Ele colocou a esposa dele, a Annie, e o filho Joshua num trem que, se eu não me engano, foi pro Minnesota, algum estado assim lá no meio dos Estados Unidos, e nunca mais viu eles. Tipo, a primeira temporada termina sem citar mais nada sobre o retorno, nada do filho e da esposa, e até então, a gente vê no trailer da segunda, não tem nada sobre a esposa e o filho. Mas eu aposto pra você que até o final da terceira temporada, ainda mais que vai ter 8 episódios, vai ser maior do que a primeira, vai ter uma menção sobre a esposa e o filho dele, tá? Deve ter muito foco nesse arco ali de Manhattan, todo o desenvolvimento, e no final da temporada a gente deve ouvir algo sobre a esposa. Pra quem tá se perguntando sobre esse ponto em aberto e por não ter no trailer, tá aí a resposta, é um detalhe importante que muita gente esquece. Mas aí, vamos seguir, vamos voltar pra Herschel e Maggie, aqueles pontos ali, porque tem uma questão, né, voltando naquele ponto do Herschel com a dama, eu vi um monte de gente comentando e dá pra considerar essa possibilidade. Eu quero falar sobre os flashbacks do Herschel, porque sim, com base no que a gente tem nesse trailer, também temos a possibilidade de termos cenas do passado ali do Herschel, passado assim na primeira temporada mesmo, quando ele foi capturado pela dama. Aqui, né, a gente tem essa imagem dele ao lado da dama, tudo muito bem, tudo tranquilo, como se ele fosse ficar do lado dela e pro lado mal. É até muitas teorias que foram criadas. Mas e se essa imagem, na verdade, foi um flashback dos momentos da primeira temporada que ele estava capturado por ela e que não foram mostrados tantos, né? Ele aparece pouco na primeira temporada. Realmente seria meio repetitivo ele ser capturado por ela de novo e tá nas mãos dela. Então pode ser flashbacks, ele pode se lembrar de momentos bons que ele viveu ao lado dela, porque no final da primeira temporada, quando a Maggie resgata ele meio que dá a entender pra mãe que ele preferia estar nas mãos da dama do que junto com a própria mãe, com a Maggie. Isso que faz a gente ter muita raiva. Então aqui na segunda ele pode estar mais revoltadinho ainda e ter esses flashbacks, essas lembranças. Teve até muita gente que comentou que essa roupa que ele tá aqui nessa cena com a dama da segunda temporada é a mesma que ele tava quando ele tava preso na primeira. Então realmente podemos ter uma série de flashbacks dele aí. Mas é claro que temos uma outra cena muito comentada e muito legal desse trailer, assim, impactante, que se refere muito a Maggie e o que ela vai fazer nessa temporada finalmente, que é o quê? A esperada vingança da Maggie. Só que eu falo esperada porque muita gente espera com que a Maggie se vingue do Negan. Mas todas as oportunidades que a Maggie teve de se vingar do Negan, ela realmente não fez. Até aquela oportunidade lá no episódio de despedida do Rick, ela percebe que é melhor o Negan vivo, carregando o fardo da vida, do que tirar a vida dele. Então aqui, eu já te adianto que não deve ser uma cena dela se vingando do Negan nem nada, porque tudo indica que eles vão trabalhar juntos de novo. Mas assim, ela com esse taco, de quem que ela estaria se vingando? Pode ser da própria dama. Com base na maldade desse grupo, esses pontos do Herschel que eu falei, o Negan desesperado ali naquela cena, vendo alguém fazendo alguma coisa com outra pessoa, pode ser o Herschel, o urso e tudo aquilo. Com base nisso, é bem possível que algo possa acontecer com o Herschel, né? Ou morrer mesmo, que seria bem traumatizante, ou ele perder mais um membro do corpo, porque na primeira temporada a dama devolveu ele sem um dedinho do pé, ou até mesmo a Maggie pode estar se vingando pela captura do Herschel e o que fez na primeira temporada, a própria perda do dedinho do pé, porque já é uma maldade comigo. Então aqui ela pode estar pronta pra poder matar a dama. Só que assim, se ela matar a dama e destruir todo esse grupo, será que vai ter terceira temporada de Dead City? Não sei, assim, é um
um ponto que fica em aberto, ainda mais uma temporada de mais episódios. Um outro ponto a se pensar é se essa aqui vai ser a última temporada ou não, tá? Tem muita gente que quer que seja a última, mas pra ser a última tem que ter uma conexão desses personagens com os outros, que o Scott Gimple prometeu que vai juntar todo mundo depois, então não tem como se encerrar a história de Negan e Meg sem dar a brecha. Vamos ver o que vai acontecer, comenta aí o que você acha desses pontos, desses detalhes, qual que é o que você tá mais curioso pra ver. Não deixe de se inscrever no canal pra você não perder nenhuma novidade, já vai ter mais teaser, mais coisa, vou analisar tudo, deixa esse like, ajuda muito na divulgação. Já eu tô de volta no mais, é isso aí, um abraço, fui!